Caros camaradas, estimados amigos, quero agradecer os vossos impressivos testemunhos sobre a vida concreta, sobre problemas e dificuldades pelas quais passa grande parte da população, confrontada que está com o aumento do custo de vida e uma longa epidemia de baixos salários e pensões que arrastam consigo situações de carência, privação e pobreza, inaceitáveis num país que teve e continua a ter todas as condições para proporcionar uma vida digna ao seu povo. Ainda recentemente estivemos no bairro do Catejal, no concelho de Loures, para ouvir o testemunho vivo de quem é confrontado com o preço cada vez mais caro do gás de botija, essencial para a vida de muitos milhares de famílias, e demos conta da necessidade e da possibilidade de fazer baixar o seu preço, seja pela via da intervenção nas margens dos grossistas, seja reduzido o IVA de 13% para 6%. Mas como ouvimos aqui, o aumento do custo de bens e serviços essenciais está longe de estar limitado a este produto em concreto. Na verdade, o ano de 2021 é marcado por um aumento significativo nos preços desses bens e serviços. Nada que não seja percepcionado por quem todos os dias vai às compras para levar comida para casa e que no final do mês se confronta com as cartas no banco, da prestação da casa, do carro, com uma renda de casa que não poucas vezes come um dos 2 salários, com a conta da luz, da companhia de seguros, das telecomunicações, a todo um conjunto de despesas com que cada um se confronta. A vida está mais cara. E é isso que refletem os níveis de inflação que se estão a verificar e que os estão previstos para o próximo ano. Uns e outros não expressando a verdadeira dimensão da carestia de vida e sendo subestimados pelos organismos ditos reguladores do sistema financeiro, declarando-os passageiros para conter a justa reivindicação do aumento dos salários. A vida está cada vez mais cara por razões muito diversas, incluindo pelos impactos da Covid-19. No plano mais geral, mas importa ter presente que a razão fundamental é o funcionamento de uma sociedade que privilegia e garante o lucro dos grandes grupos económicos, que aproveita todas as situações, mesmo esta da epidemia, para acumular e concentrar ainda mais a riqueza. Os portugueses têm vindo a aumentar os seus gastos com os produtos alimentares, é assim com a carne, com a fruta e outros produtos agrícolas e hortícolas. E a ameaça que pesa sobre o aumento dos preços dos alimentos, que serve apenas para alimentar os lucros da grande distribuição, num país profundamente dependente do exterior, e que está hoje distante de possuir a sua soberania alimentar, não pode ser desvalorizada, tendo em conta os sinais que nos chegam. Não há como negar que hoje, na vida de milhões de portugueses, pesa o agravamento dos preços das rendas de casa e as dificuldades no acesso à habitação. Que os preços dos combustíveis tiveram no último ano uma subida galopante, que está muito para lá da dimensão fiscal que precisa de ser alterada. Que na energia elétrica, só a manutenção da tarifa regulada, uma importante medida que foi alcançada pelo PCP, impediu que tivéssemos agravamentos de preços na ordem dos 30% a 40%, como aconteceu aqui ao lado em Espanha. Que as comissões bancárias, as manutenções das contas e outros tipos de serviços bancários, que ontem eram gratuitos, hoje são um instrumento de extorsão por parte da banca privada a milhões de portugueses que precisam ter uma ou várias contas bancárias para prosseguir a sua vida. O mesmo em relação às tarifas das telecomunicações, que em Portugal são das mais altas da União Europeia. Verdadeiras exorbitâncias para poder ter acesso ao telefone, à internet, à televisão, serviços essenciais, como ficou bem claro nestes últimos 2 anos. Sim, a vida está mais cara, como se verifica na alimentação, na energia, na habitação, nos serviços bancários ou nos serviços de saúde,
na medida em que muitos são empurrados para os grupos privados do negócio da doença, pelo ataque que está a ser desferido contra o Serviço Nacional de Saúde. Muitos têm a justa percepção que Portugal, apesar de ter dos níveis salariais mais baixos dentro da União Europeia, os preços de alguns bens e serviços são mais caros que aquilo que se pratica por essa Europa fora. É também isso que contribui para que muitos não tenham outra percepção que não a de ir para o estrangeiro, à procura da vida digna que não encontram na sua pátria. Queremos, no entanto, sublinhar que a luta e a intervenção do PCP têm impedido que a situação seja hoje mais grave. Se milhões de portugueses, trabalhadores no ativo e reformados, puderam contar no final deste ano com o subsídio de Natal, tal deve-se ao facto de nunca termos desistido de recuperar esse dinheiro que tinha sido roubado. Se os trabalhadores em layoff recebem salário por inteiro, foi porque o PCP se bateu por esta medida. Se os preços dos passos dos transportes públicos tiveram uma significativa redução, tal como não teria sido possível sem uma luta que durou anos até à sua concretização. Se 1.800.000 reformados têm hoje mais 50 euros por mês na reforma, tal deve-se à determinação deste partido. Se a gratuitidade dos manuais escolares e das creches é uma realidade, tal deve-se ao facto do PCP nunca ter desistido da universalização dessas medidas, pese embora todas as dificuldades que o PS colocou nesse caminho. Sim, estas e outras medidas mostram o sentido e têm um avanço, marca importante no processo de reposição e conquista de direitos. Mas o seu efeito tende a esgotar-se a prazo, se não for acompanhada de outro nível de medidas e opções que coloquem como objetivo a elevação das condições de vida dos trabalhadores e do povo, uma mais justa distribuição da riqueza, o desenvolvimento e o progresso do país. É neste enquadramento, neste virar de ano em que muitos deitam contas à vida face ao aumento dos preços de bens e serviços essenciais, que voltamos a insistir no aumento geral dos salários. De todas as medidas e opções a que um futuro governo terá de responder, o aumento dos salários é a mais emergente delas todas. Mas é indispensável regular e tabelar preços. Temos proposto este princípio em muitas áreas, sobretudo as que foram objeto de completa privatização e liberalização. A regulação dos preços na energia elétrica e nos combustíveis, nas telecomunicações e serviços bancários, nas rendas da casa. Esta opção é de facto a alternativa à lei da selva, que foi imposta pela privatização e liberalização dos setores estratégicos. Lei da selva em que os consumidores e as micro, pequenas e médias empresas são presa fácil na boca dos grupos económicos e das grandes multinacionais. A regulação dos preços, necessária como demonstra o exemplo da energia elétrica ou da água, é, em nosso entender, inseparável das políticas que apontem à recuperação do controle público sobre essas áreas e setores. Sim, é preciso dar prioridade ao serviço público, às necessidades coletivas em vez dos lucros escandalosos que vão parar aos bolsos de uns poucos. Para limitar preços, também se pode e deve tornar mais justo o próprio sistema fiscal. Isto num país que tem das mais elevadas taxas do IVA da União Europeia, com os 23% a recaírem sobre muitos bens e serviços de primeira necessidade, como é o caso da energia elétrica que o governo PSD-CDS impôs. Como afirmámos recentemente, um sistema fiscal mais justo implica a tributação efetiva dos lucros dos grupos económicos e o fim dos seus privilégios fiscais e, ao mesmo tempo, o desagravamento dos impostos sobre rendimentos do trabalho e sobre o consumo. A redução do IVA sobre a eletricidade para 6% é um objetivo do que não desistimos e que a situação atual exige que seja adotada em 2022. Ao mesmo tempo que estas medidas de controle de preços
e de redução dos impostos indiretos, volto a insistir que é decisivo para o aumento do poder de compra, para o combate à pobreza, para fixar e atrair populações, para dinamizar o mercado interno e a atividade da maioria das micro, pequenas e médias empresas e o aumento geral dos salários. Aumento do salário médio, fazendo convergir em 5 anos, em vez de se afastar progressivamente como a média da zona euro. Aumento do salário mínimo nacional para 850 euros, que deveria conhecer ainda em 2022 o valor de 800 euros, medida absolutamente justa, quando em Espanha o salário mínimo nacional está a caminho dos 1.000 euros e na Alemanha a caminho dos 2.000. Aumentos dos salários dos trabalhadores da administração pública que estão praticamente congelados há mais de uma década. E sabemos que melhores salários hoje significa melhores pensões de reforma amanhã. Mas no presente exige também que todas as pensões de reforma sejam aumentadas a partir de janeiro em 1,8% com o valor mínimo de 10 euros, incluindo aquelas que estiveram congeladas nestes anos todos. Um governo que todos os dias, a pensar nas eleições, não se coíbe de fazer promessas e anunciar medidas, não pode deixar de considerar a imediata concretização deste aumento extraordinário para os reformados. Sim, camaradas e amigos, a vida está mais cara. Mas o ano que aí vem não precisa de ser um ano de mais dificuldades, privações e pobreza. Está nas mãos de cada um escolher e decidir do seu futuro. Mais força à CDU nas próximas eleições é dar mais força ao aumento dos rendimentos das famílias, ao aumento dos salários dos trabalhadores, a uma melhor distribuição da riqueza e uma vida melhor. Agradeço mais uma vez o vosso contributo e queiram confiar na CDU. A CDU contou para os avanços. A CDU contou para novas conquistas sociais. A CDU contará para se alcançar uma vida melhor. Muito obrigado.